Carioca da Gema, ator, humorista, intérprete e criador de um dos personagens mais famosos e queridos do Brasil, Armando Volta, o nosso querido Somebody Love da escolinha do professor Raimundo. Hoje, aos 68 anos de idade, continua sua carreira artística nas telinhas da TV, no teatro, no cinema e como uma pessoa produtiva, continua sendo bem resolvida e super de boa nuzenta. Ele é Davi Pinheiro. Somebody Love. Somebody Love. Eis-me aqui digníssimo e pode perguntar comigo pau é pau e pedra sobre pedra. Invente, tente, faça seu papo 10 diferente. É papo 10, e taparlério, e dá-lhe que é barbada. Meu Deus, será que vai dar praia? Se não chover, pega pelo rabo que é carne assada. Davi, muito obrigada por estar aqui no canal de Boa Nuzenta. Alô, galera, tudo Dando bem? essa entrevista pra gente, maravilhosa. Obrigado. Davi, conta pra gente, assim, o início, como foi o início da sua carreira artística. Então, é um negócio muito longínquo, né? Porque aos 12 anos de idade, eu sempre quis ser ator, desde menino. Às vezes, se você tivesse que ser outra profissão, qual seria? Eu digo ator. Então nós temos aqui temos ainda um colégio, Divina Providência, aqui na Lopes Quinta, no Jardim Botânico, que tinha um teatro. Os padres, na época, gostavam muito de fazer espetáculos, eles tinham pequenos textos escritos por eles mesmos, que eram pastelões, bobagem. Nós tínhamos um grupo de ex-alunos do colégio que faziam atividades culturais, como se fosse um grêmio, sabe? E ele tinha dentro desse grêmio, era coordenado por um professor de português, chamado professor Jorão, um homem maravilhoso, inteligentíssimo, e tinha um moço lá chamado Hugo Paim, que era um gênio, e aquilo era uma maravilha. Trabalhávamos 2, 3 meses para apresentar uma única noite, um sábado, duas pecinhas curtas. E normalmente não tinha papel para mim, porque eu era muito garoto, e eles eram todos rapazes de 18 anos, 17 e tal, eu tinha 12. Mas o Hugo Paim gostava tanto da minha vontade, porque eu ia para os ensaios, então que ele sempre escrevia o personagem para mim. Que barato. E era uma maravilha. E foi ali que eu comecei a me encantar pelo teatro. E aí, na época, assim, aos 16 anos, ali onde é o tablado, ali na beira da lagoa, tem uma praça até hoje, e nós jogávamos bola ali e atrapalhávamos o ensaio da Maria Clara Machado, que gritava, xingava, garotada pelada, né? Um dia ela toda hora aparecia e dizia, será que vocês podem gritar menos, porque eu estou ensaiando? A gente não tinha ideia. Um dia ela chegou, viu que não tinha jeito, ela falou, olha, eu queria convidar vocês sabem o que é teatro? Ele falou, não, ensaio, não tinha garota. Então venham assistir o ensaio, que para vocês entenderem um pouco o que é. Uma mulher maravilhosa, é claro. Aí a turma foi. Ficamos, eu, Jorginho de Carvalho, que hoje já está até meio aposentado, que é um dos maiores iluminadores do Brasil, né? E o Sérgio Baker, que era um rapaz que morava aqui, e o irmão Neco Baker. Nós continuamos ali. Aí eu continuei no tablado e comecei a fazer a parte elétrica, iluminar. O Jorginho começou a se interessar por iluminação, e eu com ele comecei a operar, em troca de uma bolsa de estudo no tablado. A Clara me deu uma bolsa para ator. Depois que eu saí do quartel, eu resolvi que ia ser ator. Né? Montei aos 18 anos, 19 anos. Montei um espetáculo chamado A Sereia Adormecida, do Alejandro Casona, que é um autor espanhol muito famoso. E havia um festival de teatro, naquela época o teatro tinha muito mais encanto, muito mais efervescência. Então, existia lá em Niterói, no Teatro Municipal de Niterói, um homem, espero que ainda esteja vivo, que era um querido, Surrey Saul, era o nome dele. Ele era o diretor do Teatro Municipal
e criava o Festival de Teatro Amador do estado do Rio de Janeiro. Então vinham grupos de todos os lugares, de Petrópolis, Teresópolis, tinham grupos ótimos. Mas nós chegamos lá já no final com essa peça de Alejandro Casona, que era um clássico do teatro espanhol, Sereia Adormecida, com um grupo que nós tínhamos aqui, todos do bairro. E fomos lá no rapaz, no Surrey, ele falou, mas vocês são do Rio de Janeiro, o teatro o festival é do estado do Rio. Aí eu falei, mas inventa uma coisa. Aí eles botaram a gente como um grupo de Valença. e aí fizemos o festival. Foi um desastre. Porque era um drama, mas virou uma comédia, né? Porque eu já era, sem saber, eu já humorista, tinha um né? comediante. Eu prefiro o termo comediante, porque eu acho que o humorista é aquele imitador, é mais imitador, faz tipos que faz voz. Não é bem meu caso. Eu até posso imitar uma coisa ou outra, mas essa não é a minha. Eu sou um ator comediante. Sou um comediante de situações onde eu tenho um ritmo, um jeito de falar e tudo mais, mas eu não me considero humorista. Por exemplo, humorista é o Tom Cavalcante, entendeu? Por exemplo, o Chico Anísio era um ator comediante, humorista também. Só que ele era maravilhoso, ele era um leque de possibilidades, né? Então há uma diferença. Entendeu? Pequena diferença que a gente só vai entendendo isso com o tempo, ou quando alguém explica para nós. É verdade, porque acho que muita gente não sabia essa diferença, né, entre comediante e humorista. Mas porque mistura um pouco, comediante, humorista e comediante, porque o comediante é o ator que faz teatro, faz personagens engraçados e também dramáticos, eu já fiz. Então. Bom, nós fomos para lá, participamos desse festival, não é? E ganhamos lá um prêmio, sei lá de que eu não me lembro mais, mas foi muito engraçado, porque um menino que tinha aqui, o Roberto Grijó, que já faleceu, inclusive, ele era um iluminador, né? Aí a atriz que fazia a sereia, ela dizia assim, a canastriz está amanhecendo. Aí tinha que entrar uma luz devagarzinho pela janela e tal. Aí nós não tínhamos técnica nenhuma, aí eu que era o diretor, não tinha um outro rapaz que dirigia, o Carlinhos, e eu dizia, mas nós dirigíamos meio juntos, eu dizia, olha, Grijó, quando na fala tal anterior, né, um pouquinho antes dessa fala, já está amanhecendo, você vai levantando, você vai levantando o refletor para a luz começar a entrar e de repente ela olhar e dizer, olha, está amanhecendo. Ele que esqueceu. Aí de repente ela falou, está amanhecendo, cara. Foi uma gargalhada. Mas foi uma gargalhada e tal. Enfim. Mas foi bacana demais, entendeu? A experiência espetacular que jamais me esquecerei. Bom, a partir dali, eu então eu falei, poxa, eu tenho que estudar um pouco mais. Aí fui para a escola de teatro, porque na época não havia nem regulamentação do ator, coisa que eles querem acabar agora. É uma estupidez isso, porque nós batalhamos muito por isso, né? Bom, de qualquer maneira, eu digo, eu preciso estudar. Ali na Praia do Flamengo, onde era o prédio da Uni, você não deve também ter pego isso, havia escola de teatro, que não era nível superior, mas onde se juntavam os melhores professores de teatro. Que a gente estudava, o ator tem que estudar. O ator tem que ter um pouco de cultura como uma referência daquilo que ele faz. E aí eu fui para lá, estudei um tempo, montei um espetáculo infantil, fiz 2 ou 3 espetáculos infantis, e aí fui parar, porque o Teatro Ipanema, na época de 71, tinha montado um espetáculo que virou, isso já em plena ditadura militar, porque o AI-5 foi instituído em 69. E então a coisa estava difícil. Havia o teatro político, que eram os grupos que foram surgindo, como o Grupo Oficina, o Teatro Opinião, Teatro de Arena, e que também reformularam a forma do teatro brasileiro, porque o teatro brasileiro era todo montado em cima do teatro clássico português. Nós tínhamos na época muitos atores portugueses aqui, então havia muito uma coisa de parar de 3/4, tupau. Então esses grupos, principalmente o Arena, foi trazendo para o naturalismo e para o teatro para uma realidade brasileira, com textos como do Guarnieri, de outros autores demais, do Rodo Viana Filho, João das Neves e tudo mais, entendeu? Então
outra concepção. E através do teatro se fazia um trabalho de resistência ao sistema ditatorial, à ditadura militar, que foi bravo naquela época, né? Então eram peças incríveis, como Calabar, que a Fernanda Montenegro montou no dia da estreia, no ensaio geral, foi proibida. E aí eu entrei no Teatro Ipanema com um espetáculo chamado Hoje é Dia de Rock, que era um espetáculo revolucionário, mas o caminho era do Flower Power, que o hipismo também estava começando o movimento hippie, né, na época, enfim, no mundo todo e tal. E aí o que aconteceu? Eles abriram um teste, era um espetáculo de teatro, esse espetáculo, essa peça, Hoje é Dia de Rock, do Zé Vicente, que na verdade era um texto assim, simples, mas eles fizeram um espetáculo lisérgico, entendeu? Na época dos ácidos e tal e tudo mais, mudaram, o teatro era deles, eles mudaram a estrutura do teatro, o palco, em vez de ficar aquele palco italiano lá, fizeram um palco comprido, um corredor, e a plateia era do lado. Né? Não, era comprido. Você tinha público dos dois lados, e você representava aqui, ó, o espectador, entendeu? Havia participação. Eles queriam montar o Evangelho segundo São Mateus, a Bíblia. E precisavam de 12 apóstolos, 12 rapazes jovens. O Rubens seria o Rubens Corrêa, que foi um ator maravilhoso, que faria o Jesus. E aí eles abriram um teste. Nesse teste simplesmente estava eu, Evandro Mesquita, Hamilton Vaz Pereira, Paulo Adário, Walter Bubsi, enfim, eram 12 atores. E aí nós começamos. Aí nesse meio tempo, o Ivan ficou doente, teve um problema renal, que era o diretor, e teve que fazer uma cirurgia às pressas e tal. Aí o grupo ficou meio perdido, ficou sem líder. O Rubens, na época, estava preparando a montagem da China Azul com o Zé Wilker. E aí o Rubens tinha que acabar a direção, aí tinha que sair da peça, aí o Nildo Parente, que era um ator que fazia um papel, foi para o lugar do Rubens, aí a Isabel Ribeiro, que fazia, saiu para fazer um espetáculo mais comercial. Aí começou a haver uma mudança, eles começaram a pegar nós meninos e colocar em determinados papéis. E tinha um grupo de garotos que faziam os rock boys, que ia empurrando um carrinho durante a peça, e à medida que o carrinho andava, o tempo ia passando. Eu sei que eu, Evandro, acabamos no espetáculo Hoje é Dia de Rock, entendeu? E dali, a gente sempre estudando e fazendo curso de dança, de corpo e tudo mais. Eu fui começando a fazer teatro, entrei no grupo Ipanema, que era um grupo dificílimo. No Ipanema, para resumir, porque senão vai ficar uma história louquíssima, eu fiz pelo menos 6 a 7 espetáculos. Olha que bacana. Eu fiz a China Azul, depois entrei na China Azul como China Boy. Eu era menino, Evandro Mesquita também. Por isso que é interessante essa coisa minha com o Evandro, porque nós temos ao mesmo tempo. Então nós tivemos muitas coincidências de trabalho. Inclusive hoje ele interpreta hoje em dia ele faz o Samba Nobre. Olha só que coincidência. É uma coisa muito... Mas você que indicou ele para fazer? Eu sugeri ele. Você sugeriu? Um dia encontrei com o Bruno na rua, ele falou, pô, a gente está fazendo algo, porque na época eu não me toquei o que eu penso hoje, alguns meses depois. O que você acha que poderia fazer seu papel? Eu não pensei numa outra possibilidade, eu falei, o Evandro poderia fazer. Eu falei, é mesmo, o Evandro chamou, o Evandro está fazendo também. Tá. Hoje eu acho que a escolinha, essa escolinha nova que aí está, perdeu uma grande oportunidade de fazer o que o Chico Anísio sempre fez, que era juntar os novos com os velhos. É verdade. Hoje nós seremos os velhos e os novos seriam os atores fazendo aqueles que eram velhos. Então seria uma coisa maravilhosa, mas eles não quiseram. A Sininha de Paula não quis, que é a diretora, o Bruno talvez não tenha. A própria empresa talvez tenha achado que, não sei o que eles acharam, não nos consultaram. Foi uma coisa chata, porque nós fizemos... Foi o maior momento da escolinha, o professor Raimundo, foi esse momento do qual eu tive a honra e a felicidade e o prazer de ter participado. Foi um presente de Deus. É verdade. Né? E falando sobre esse seu personagem, que eu acho que ele foi um grande personagem da sua carreira, que acho que de repente mais marcou. Foi você que realmente, você recebeu um texto, que você estava explicando antes, mas quem concebeu realmente a caracterização toda, os bordões que ficaram tão famosos, Fui eu. Foi você, né? Claro que quando você está trabalhando em equipe, não se faz nada sozinho. Você tem que ter uma equipe. Então, claro que eu não posso dizer que eu fiz sozinho. Eu fiz
naturalmente com a ajuda do Chico Anísio, a quem sou muito agradecido, devo muito, entendeu? Foi uma troca muito boa, ele me ensinou muita coisa, hoje essa rapidez que eu tenho, tudo aprendi com ele, entendeu? Ele não repetia take, era de primeira, ele via, entendeu? Nós fomos construindo juntos, porque o personagem primeiro, o que aconteceu? O Rogério Cardoso, que fazia o Rolando Lero, que era um ator de pequenos papéis, naqueles programas de humor, do Jô CV, mas conseguiu esse personagem e então se notabilizou como grande ator e comediante que ele era. E foi mesmo, né? Quando ele ganhou essa condição, ele naturalmente ganhava muito mal dentro da Globo, né? Ele foi lá e disse assim, olha, eu agora sou um cara muito com uma popularidade imbatível, eu quero um aumento. Aí não queriam dar. Não queriam dar aumento a ele, e aí resolveram botar. Ele falou, então não vou renovar e tal, as coisas. Aí chamaram a mim, que já estava no programa, porque tinha feito uma propaganda para a Letra, que era uma caixa de poupança, uma caderneta de poupança, talvez a primeira, que eu aparecia no meio de uma nota, fazia o Cabral, poupe na letra, uma nota preta. Depois foi um golpe no povo e tudo mais. Mas o Chico Anísio viu e achou ótimo, era ótimo, eu fazia muito bem aquilo. Aí me chamou para o programa. E eu comecei a trabalhar no programa dele, mas fazendo teatro. Com todos esses grupos, eu fiz muita coisa em teatro com a Tônia Carreiro, fiz com o João Bittencourt, trabalhei muito, fiz com a Eva Tudo, trabalhei. O que você possa imaginar, fiz espetáculo como Ecos, que era um espetáculo maravilhoso, com direção de Celso Nunes e tudo mais. Aí surgiu um dia, eu recebo um telefonema da Sininha de Paulo dizendo, olha, parece que o Rogério não vai renovar, mas a gente quer preencher esse espaço que é feito pelo Rogério com o irmão dele, com o Armando Volta, que é um texto que o Zé Sampaio escreveu, e o Chico Anísio achou que você pode fazer legal. Tanto que quando começou, eu era de terninho, se você vê umas reprises antigas, terninho de óculos, assim, tartaruga, com uma florzinha, uma coisa. Aquilo tudo não estava dando certo. E um dia nós fomos, o Chiquinho Espinosa, que era o figurinista, aí nós fomos modificando, não, vamos botar você mais carioca e tal, aí botou a camisa florida, um óculos, aí eu tinha um óculos e tal, e eu sempre fui um cara que prestei muita atenção nas coisas populares, então Samba de Love era uma coisa que eu já falava, entendeu? E Toca Pintinho era uma homenagem ao J. Pinto, que era um jockey maravilhoso na época, que foi criado aqui no bairro com a gente, e quando ele corria, a gente toca Pinto, toca Pinto, toca Pinto, que o Maurício do Vale falava toca Pinto, e toca Pintinho, o Maurício do Vale foi um ator maravilhoso, cinema novo e tal, que era um louco, espetacular, e era meu amigo, né, mais velho que eu. E eu guardava essas coisas, e no dia a dia com os amigos eu falava e tal. Então quando eu fui fazer a escolinha, era difícil, porque a plateia da escolinha eram os maiores comediantes brasileiros, era o Brandão Filho, era o Grande Otelo, era a Zilda Cardoso, era o Walter Dávila, era Zezé Macedo, enfim, um monte de gente maravilhosa. Então quando você levantava, ele te chamava, você fulano de tal, a primeira plateia que você enfrentava eram os veteranos. Eram seus colegas, né? Quando eles gostavam, você ficava bem. Se eles não gostassem, eles se fechavam, era fogo. E aí a coisa não ia. Aí o Chico dizia, não foi bem. Entendeu? Que o Chico media muitas coisas ali na hora pela plateia que nós tínhamos. Por isso é que parecia um programa ao vivo. É verdade. Bem, até porque vocês não sabiam o texto um do outro, nós tínhamos, mas não líamos. Entendi. E às vezes, por causa disso, a gente tinha uma participação no texto do outro, e como nós não líamos, aí parava e o Chico dizia, vocês vêm aqui, não lêem. Então você tinha que, de qualquer maneira, naquele passar de olhos, você tinha que ver, porque às vezes você tinha uma fala lá no meio da fala do outro, uma interferência. Como tinha umas livros que você dizia, agora não vai parar de Guinness, o que fala, seu fulano, o outro dizia e tal, né? O seu peru dizia, a opção de coisa, levantar, porque você tinha que ter um momento certo. Às vezes você falava uma besteira, Chico, você interrompeu tudo para falar uma besteira dessa e tal. Então foi uma coisa maravilhosa, né? Aí foi ficando aquilo e eu fui floreando. Eu fui engordando o personagem. Então, por isso eu acho que hoje em dia, o Somebody Love, apesar da base estrutural dele ter sido escrita pelo Zé Sampaio, com todo respeito, foi um grande redator de humor, tinham vários redatores, tinham mais de 20 redatores. Né? O Nani era redator, o Hugo Limesh era redator, tinha uma porção de gente. Eu acho que o personagem hoje virou
o que eu criei para valer, entendeu? Entendi. Tanto que ninguém chama de Armando Volta, chama de Somebody Somebody Love. Love. Aí, como eu falava Somebody Love, tinha um rapaz que trabalhava na produção, Bené, ele organizava a condição para os atores. Nós pegávamos aqui em frente à Globo um ônibus e íamos gravar, numa época, né? Na Cinédia, lá em Jacarepaguá e tal. E o Bené que organizava aquilo, tinha um pandeiro e tal, ia tocando no ônibus, demorava para chegar lá. E um dia eu falei, Bené, eu acho que eu vou, quando o Chico me chamar, eu vou levantar e vou dizer Somebody Love. Ih, Davi Pinheiro diz. Eu digo, mas será, Bené? Eu tô com medo. Eu acho que não. Não, Davi Pinheiro vai ser maravilhoso. Fala. Eu digo, rapaz, é mesmo? Vou falar. Aí, seu Armando Volta, eu falei, Somebody Love. Quando eu disse Somebody Love, foi uma gargalhada, como se fosse uma chave que abriu uma porta, entendeu? Que estava fechada há muito tempo. Uma porta inacessível. Entendi. E quando eu avancei, que eu evoluí lá pra frente, que eu fazia a cena lá na frente com ele, que eu fazia presepada, eu me senti tão à vontade. E ele ficou mudou tanto em relação a mim, Davi, ao personagem, com aquele Somebody Love, que quando eu acabei a cena, ele fez assim, uma coisa que ele fazia, que deitar a mão assim, na mão e disse assim, Somebody Love. Como quem diz, achou a chave. Pegada, né? Aí daí pra frente foi uma coisa louca, bordão, um em cima do outro. E tudo que eu via eu ia usando, toca pintinho e tal. Então, uma das maiores homenagens que eu tenho, isso não está no meu currículo escrito, porque não sei nem porquê, nas escolas grandes de sábado, você lembra? Que ocupava o horário que eu ocupo o Zorro, havia um prólogo, que era um programa de 1 hora, as escolinhas comuns tinham meia hora, né? Mas esse da noite era 1 hora e pouquinho, né? 1 hora de arte, mais ou menos, 50 minutos de arte. E tinha sempre um convidado no prólogo. Ou era o Renato Aragão, ou era a Alcione, acho que estão vindo na minha cabeça, foram muitos, né? Mas eu ia falando, e o Tom Jobim foi convidado, porque o Antônio Pedro e eu, nós íamos frequentar essa mesa na Cobal, que era o Tom Jobim, o João Baldo Ribeiro, uma gente maravilhosa, o Zé Ligói, e o Antônio Pedro era muito amigo deles, e eu, através do Antônio Pedro, de quem eu fiquei muito amigo, que montou o primeiro espetáculo meu, chamado Somebody Love e as Mulheres, inspirado num filme italiano chamado Totò e Ledoni, que foi um grande comediante italiano, né? E nós fizemos a adaptação também, eu fiquei amigo do Tom, ficamos amigos, camaradas, né? E o Tom gostava muito de mim, e quando gostava de uma pessoa ele pegava assim no ombro, apertava, era muito incrível, Tom, muito incrível. Um dia ele foi convidado para fazer o prólogo, né? E que eles criaram lá uma coisa muito legal, porque eles fizeram um diálogo, o Chico e ele, com os títulos da música do Tom, uma coisa muito bem feita. O Chico falava uma coisa e ele respondia com o título da música. Eles fizeram um diálogo em cima das letras de música do Chico. E o Tom via mesmo a escolinha, adorava. Ele ficava durante o dia, almoçava, bebia na plataforma, chegava em casa, via a escolinha, dormia, segundo ele, né? Acordava 2 da manhã, e era a hora que ele ia trabalhar no piano, que ele disse que era a melhor hora, que estava todo mundo dormindo. Ele morava aqui no alto da Lopes Quintos, que estava todo mundo dormindo, e que aí então trabalhava até as 5, 6 da manhã. 6h30, 7 horas, você pegava ele na padaria século XX, comprando leite, comprando pão com o Armando e tal. Tanto que o Armando teve o cheque dele, que nunca mandou descontar. Guardou, imagina. Aí o Chico disse assim, ô maestro, se eu ver a escolinha, vejo, professor, vejo, ele pegava no chapéu assim. Então me diga uma coisa, qual é o personagem que o senhor mais gosta e tal? Aí ele falou, aí pegou o chapéu, procurou assim, eu ficava sentado no canto da fila da esquerda, perto de uma janela, e ele fez assim, Somebody Love. Ai, que linda homenagem! Então foi uma coisa maravilhosa, foi assim, a coisa mais assim, uma das coisas mais importantes na minha carreira, não só da escolinha, mas na minha carreira de ator, né? E foi um homem como ele, um gênio, né? Um homem maravilhoso, fazer um comentário desse sobre o meu trabalho, eu um jovem comediante, um jovem ator, então foi muito interessante isso. Então, por exemplo, se eu tivesse que contar cronologicamente toda a minha história de ator, mais de 45 anos, demoraria muito tempo, acho que daria uns 20 programas. É verdade. Estou pensando, inclusive, em escrever um livro.
Então, minha gente, somebody love me. Tchau. Tchau, gente. A gente se encontra então nos próximos vídeos. Envelhecer é chato. Concordo. A gente podia parar no tempo, né?